Tem uma passagem no Evangelho de Mateus que vai contar para nós dessa cegueira espiritual, que vai dizer um pouquinho da história de Bartimeu. Quem foi Bartimeu? Acredito que muitos aqui já conhecem. Bartimeu, em sânscrito, quer dizer filho de Timeu. E naquela época, né, imaginem só, ele era cego e ele era invisível praticamente aos olhos dos homens. Nem nome ele tinha. Você já imaginou chamar você de filha da Dina? Filho da Andréia? Filha da Lúcia? Ou já viu quanto é desagradável? Às vezes a pessoa não lembra seu nome, fica assim, ou coisinha? Coisinha, gente. Ou menina? Ou menino? Ou... Uma das primeiras coisas que nos identifica como ser, como indivíduo, é ter um nome. Bartimeu não tinha nome. Ele era filho de Timeu. Já começava daí a sua invisibilidade. Ele, por ser cego, era considerado na época incapaz. E lá em Roma, como as coisas eram organizadas, né, dentro do quadro lá da gestão romana, todos que eram considerados incapazes recebiam uma capa para dizer que ele era incapaz, permitindo que ele pedisse esmola na rua. Quase igual aqui no Brasil, né, gente? Bem distante disso. Bom, ele com a capa ali pedindo esmola, ele era permitido, mas a capa era o único recurso de sobrevivência que ele tinha. Afinal de contas, ele era incapaz aos olhos daqueles homens. Quando ele escuta que o Cristo, aquele Cristo que fazia milagres, estava se aproximando, né, da onde ele estava, ele começa a gritar: Senhor, Senhor, descreve para nós. E os homens ao lado dele falaram para ele: cala-te, homem, cala-te. Mas ele persevera, ele persiste: Senhor, Senhor. Os homens mais uma vez: cala-te, homem. Ele grita mais uma vez: Senhor, mestre. Naquele momento, Jesus então começa a caminhar diante de Bartimeu. E naquele instante, quando Cristo se aproxima dele, ele que estava ao chão, ele se levanta diante do Senhor. Quando ele se levanta diante do Mestre, ele retira a sua capa. Agora cá para nós. Você ia tirar essa capa? Será? Era a única forma que você tinha de sobreviver. Imagina todo mundo ali perto olhando aquela situação. Ele tira a capa. Um já ia ficar esperto, né? Se fosse nós aqui, pegava a capa e garantia, botava pelo menos debaixo do braço, né? Só por segurança. Bom, mas ele retira a sua capa. Ele sai da sua zona de conforto e segurança, apesar de, convenhamos aqui, ser uma zona de muito desconforto. Mas era a que ele possuía, é a que ele estava habituado a estar ali. Mas ele retira a capa e Cristo, pedagogicamente, ao meu ver, se aproxima dele e pergunta o seguinte: que queres? Que desejas? A gente ia pensar: poxa, Jesus, mas não está óbvio, não está na cara assim, né? Não está evidente o que ele precisa? Por que será que Jesus ia fazer essa pergunta? Eu faço essa mesma pergunta para vocês. Se Jesus, nesse momento, adentrasse aquela porta, ele está presente entre nós. Mas se ele viesse na sua direção e você se levantasse diante dele e ele perguntasse para você: que queres? Você conseguiria responder? Numa única resposta, tá? Porque às vezes tem gente que tira uma lista, né? Tira a lista e fala: nossa, Jesus, é o seguinte, item 1. Isso. Numa única resposta:
que queres? Qual é o seu desejo? Qual é a sua vontade? Naquele momento, Bartimeu, sem pestanejar, que eu veja, Senhor, ele responde, que eu veja. E naquele momento, Cristo tira Bartimeu de sua cegueira. Quantos de nós ainda seguramos uma capa da zona de conforto e com muita dificuldade e restrição, não desfazemos de maneira alguma dessa capa, mesmo que desconfortável, mas conhecida previamente a situação em que eu me encontro, a postura que eu tenho, as reações emocionais automáticas que eu tenho, aos meus clichês mentais, e que por muitas vezes medo da mudança, eu não me desfaço da capa da zona de conforto. E se Jesus de fato aparecesse até a mim e perguntasse qual é a minha vontade, eu não sei se todos teríamos clareza de dizer para o Cristo qual é o nosso desejo, qual é a nossa vontade. Mas é muito importante saber que a empatia pode ser e fazer parte do nosso desejo. Porque da mesma maneira como o conhecimento precede a sabedoria, a empatia precede o amor.